Olá, gente! Mais um episódio de Cafeizando, 14º, e hoje a gente vai falar sobre família e sucessões com o Dr. Moisés Mota e com Patrícia, que é a assessora dele, a estagiária, esposa, é tudo. É tudo. É tudo, faz tudo. E aí a gente vai falar sobre esse assunto muito bacana. Acho que tem muita gente que tem muita dúvida sobre essas questões de família e sucessões. E eu trouxe aqui essa figura pública aqui, que já é bastante conhecida de João Pessoa pela sua atuação na área, para falar um pouco sobre. Obrigado, Isa. Em primeiro lugar, minhas saudações a você, ao seu público, telespectador. É uma alegria estar aqui, né, para em alto nível falar sobre temas tão caros à população, família e sucessões e outros assuntos do interesse de todos que estão assistindo. Inclusive, vou até fazer já uma ressalva, né? Tá vindo aí a reforma do Código Civil, né? Justamente. Algumas alterações e muita novidade. Muito bom. E aí, doutor Moisés, o que é que o senhor tem para nos falar sobre essas questões de família e sucessões? O que é que mais aparece para você? Olha, Isa, a questão de direito de família é uma questão muito abrangente, né? E mexe com as famílias, com o coração das pessoas, muitas vezes com um momento difícil que o casal está enfrentando, que é uma separação. As pessoas geralmente casam, na maioria das vezes, com o objetivo de permanecerem juntos o resto da vida, né? Mas as intempéries, as situações, os desencontros da vida faz muitas vezes com que algumas pessoas reflitam e vejam que ali não é mais o lugar de estarem, né? E o advogado, ele está muito mais às vezes como um psicólogo, alguém que vai justamente ajudar esse casal a tentar verificar se realmente a decisão é no sentido da separação, como também um consultor, né, que muitas vezes vai trabalhar de forma prévia ao casamento, estabelecendo, por exemplo, e dizendo qual é o melhor regime de bens de acordo com a necessidade do casal para aquele momento. A gente tem uma advocacia humanizada. No mundo que a gente vive, a gente não pode se preocupar apenas com os honorários, que é algo que é muito importante. Todo trabalhador digno do seu salário, isso é bíblico, né? Mas nós precisamos se preocupar, e a gente faz isso, eu e Patrícia, minha esposa, uma advocacia humanizada, pautado muito mais na necessidade do casal, que muitas vezes é uma falta de diálogo auxiliado por um terceiro imparcial, que seria naquele momento o advogado, né, consegue muitas vezes conciliar. Você sabe que o trabalho de conciliação e de estimular a autocomposição, inclusive no nosso Código de Processo Civil 2015, que diz que todos os sujeitos do processo devem trabalhar no sentido de buscar sempre uma autocomposição entre as partes. Conciliar e mediar. Conciliar e mediar, justamente. É um trabalho que vem crescendo ainda. Eu acho que ainda tende a crescer, que é a parte extrajudicial. Mas eu acho que é muito da visão do advogado também, né? Porque se chega um cliente para você, que você vê que há a possibilidade de conciliar extrajudicial, por que você não aconselhar ele a fazer isso extrajudicialmente, a não ser pelas vias judiciais? O judiciário ele já está tão tumultuado, tão cheio de processo, né? Então, acho que ganha o judiciário, ganha um cliente com a celeridade que isso tem, e ganha um advogado também, né? Com certeza, e essa advocacia extrajudicial, que você falou brilhantemente, tem ganho cada vez mais espaço, né, no Brasil e também no mundo, porque diminui os custos, né? Nós sabemos que o processo hoje, com exceção da justiça gratuita, que pode ser concedida de forma integral, de forma parcial, não concedida pelo magistrado, traz inúmeros custos, né, para as partes, além do desgaste emocional, né, que um processo traz. Tanto se você tem um advogado que tem uma habilidade, né, um profissional para chamar no escritório, conversar, né, de forma muito aberta, tranquila e transparente, orientar no sentido de uma autocomposição naquele momento, com certeza isso é algo muito válido e é algo que contribui, inclusive, para o bem-estar do casal que se separa, né, porque muitas vezes ali existe um filho, um elo, que é para o resto da vida, né? Pais que se separam, casal que se separa, mas tem um elo que liga, que sempre tudo deve ser eterno e tudo deve ser decidido no melhor interesse desse menor. Eu acho que às vezes a maioria até tem a intenção de conciliar. Tem alguns que tem, né? Mas dependendo do advogado que um procura e o outro procura, essa autocomposição fica difícil, né? Porque parece não, nossa categoria é desunida.
Então, quando pegam um advogado de um lado e do outro, aí um aconselha uma coisa, outro quer outra e acaba indo para o judiciário sem ter necessidade nenhuma. Como é os casos de divórcio litigioso, quando não tem filho menor nem bens a partilhar. Qual o motivo seria da entrada num processo desse, né, de divórcio litigioso? Em muitas situações, doutora Isa, no sentido que você falou, às vezes eu acho que o que acontece é uma falta de diálogo entre esses casais e que procuram advogados ali com situações mal resolvidas, né? Não houve um diálogo, não houve um fim conturbado, não houve uma conversa, e daí é como se fosse uma lavagem de roupa suja em juízo, né? E que coisas que não vão levar a lugar algum, e às vezes alguns casais, conflitos que parecem que nunca cessam, conflitos que parecem que nunca têm fim, que nunca acabam. Quem ganha isso, né, com isso é o advogado. Eu não acho um ganho saudável, certo? Apesar do advogado não criticar nenhum colega, porque nós estamos para isso mesmo, certo? O advogado é fundamental na administração da justiça, está na nossa Constituição Federal, na nossa Carta Magna, mas é fundamental que a gente venha estimular essa composição, muitas vezes de forma extrajudicial, como você bem falou. Patrícia, o judiciário está abarrotado de processos. E Patrícia tem sido um grande instrumento por ser essa figura carismática, simpática, inteligente e tem me auxiliado muito nessas questões de direito de família. É verdade, eu vejo muito Moisés, né, nessas questões. É um casal, muitos casais procuram ele e ele aconselha quando não tem briga, quando não tem criança envolvida, até quando tem criança envolvida também, quando não tem divergência, né, entre os dois, ele aconselha a entrar extrajudicial, né, quando eles querem, porque como vocês falaram, o judiciário já está cheio de processo, demora, né, gera um desgaste, então ele aconselha isso mesmo. Eu acho muito bonito da parte dele, eu admiro muito o trabalho, né, eu aprendo muito com ele também, e é isso. Aí que entra, agora vamos mudar aqui a chave. Ele falou de Patrícia, aí vocês se conheceram como? Nós nos conhecemos através da Rede Mundial de Computadores, através do Instagram, ainda fazendo propaganda do Instagram, manda aqui o recurso para a doutora Isa. Através do Instagram, e eu curti 2 fotos de Patrícia, ela depois curtiu 10 fotos minhas, eu curti mais umas 20 fotos delas, e depois nós estávamos. Mas o homem sempre vem com uma mentira dessa. Isso. Não é a realidade distorcida. Eu só sei uma coisa, tudo às vezes acaba em vinho. Acabou num vinho. Aí depois do vinho, estamos juntos até hoje. Há quanto tempo? Há 3 anos e meio, quase 4 anos, né? Que nós estamos. Quase nos casamos agora em novembro, no mês de novembro, e noivamos no mês de abril em São Paulo. E tu começou a trabalhar com ele logo de cara, não? Não, eu era de outra área, né? Como eu falei, o meu sonho era fazer jornalismo, né? Eu acho muito bonito, eu admiro essa área. Aí eu já fazia uma faculdade, era Relações Públicas, só que eu não ia muito bem, né? Não tava gostando muito. Aí eu comecei a admirar o trabalho dele como advogado, achei muito bonito, porque ele ajuda... Investigou ele. Você apaixonou por ele, eu vi... advogado charmoso, né? Aí se apaixonou pela área. Investigou ele primeiro como uma pessoa de jornalista primária, Tá né? vendo? Se apaixonou pelos cabelos brancos dele. Tá vendo? É verdade. Eu vi uma forma de ajudar as pessoas como eu gosto de ajudar, né? Achei muito bonito o trabalho. Eu disse, eu acho que eu vou fazer direito. Aí falei pra ele, ele achou muito legal o que eu falei, né? E eu tô no 5º período agora de direito e tô amando. E já é a garota propaganda da faculdade. Eu vi. A faculdade paga para ela estudar lá. A primeira pessoa quem recebe para estudar é Patrícia. Eu vi a propaganda. Essa daí dá nó e pingo d'água. A gente só não pode fazer propaganda hoje da faculdade. É verdade. Mas eu vi, realmente. Que Tá ela vendo? tá. Gente, quem quiser parceria no direct aí de Patrícia, Tá vai lá, ó. Né? Venho procurar a gente. E aí, como é que vocês lidam no dia a dia? Porque assim, é difícil para um casal conviver naturalmente na habitação diária, né? Do dia a dia e tal, e trabalhar junto. Como é que é isso? Eu acho muito bom. As pessoas falam, meu Deus, como é que vocês aguentam passar o dia todo juntos, trabalhar juntos, ir ao shopping, à praia, sempre a gente tá junto, né, o dia todo. Na sorveteria, no café, tá em restaurante junto, tá viajar junto, né, que coisa, né? Mas, realmente, eu e Moisés, a gente quase não briga, né?
Só É às muito vezes raro. quando ele faz uma coisinha, eu muito puxo a raro orelha mesmo. dele, mas é raro, a gente se dá muito bem, profissionalmente também. Ri toda hora, a todo momento a gente acorda rindo, né? A gente leva uma vida leve. Aisa, eu acho que as escolhas, principalmente no casamento, não estão dizendo que nós somos perfeitos. Longe de sermos, né? Perfeito só existiu um que pisou aqui, que já se foi. Mas ressuscitou. Mas a gente se dá bem, a gente leva uma vida leve, né? Tem um ditado bem popular que diz: vocês são a tampa e a panela. Eu acredito nisso. Eu acho que o ser humano, com respeito a quem pensa diferente, Tu evidentemente. acredita em almas gêmeas, é? Oi? Tu acredita em almas gêmeas? Eu acredito que existe não alma gêmea, mas almas gêmeas. Eu acho que não existe, claro, eu encontrei a minha. Mas evidentemente se eu não encontrasse Patrícia, eu poderia encontrar uma outra pessoa, mas não igual a ela. Porque ela para mim é única. Então eu acredito que existe. Olha, Patrícia. Eu acho que Ah, tudo é providência divina na vida da gente. verdade. E a gente deve agradecer e aguardar o tempo dele. Né? Porque às vezes quando a gente toma posições por a gente mesmo, a gente acaba se decepcionando. E claro que nós passamos por situações difíceis, momentos de alegria também, de júbilo, de agradecimento a Deus. Mas feliz aquele casal que caminha junto, que pensa conjuntamente, em que as decisões elas são decisões compartilhadas. A gente vive num mundo muito arraigado pela questão do Tá muito, machismo. muito superficial também, né? Onde as pessoas não querem se aprofundar nada. Uhum. Demais, e o machismo é muito presente na nossa sociedade. Demais. Né? A gente sabe que tem demais. O número de feminicídio, de forma lamentável, tem crescido de forma vertiginosa, né, no Brasil e no mundo. Mesmo com a Lei Maria da Penha aí, muito firme, muito rigorosa, o Legislativo precisa endurecer ainda mais isso. Né? Crime de violência psicológica é novo agora, de perseguição, de série de coisas, mas os caras parecem que não param. Né, de cometerem homicídios, feminicídios contra a mulher. Então é um debate que eu acho que tem que estar em alta cada dia mais. É a questão do poder que o homem ainda acha que exerce sobre a mulher, né? Que ele acha dono, né? Aquele poder sobre aquela pessoa ali. Justamente. É complicado. E é algo que às vezes, doutora Isa, é algo cultural, né? Que às vezes vem Ainda está muito enraizada, principalmente enraizado no Nordeste. O justamente. Nordeste ainda precisa se libertar bastante com relação a isso. Nós não estamos acostumados, eu já estou acostumada, a lidar com preconceito, mas de ver mulheres cada vez mais independentes, delas, por exemplo, mesmo serem casadas, elas terem um espaço dela, de sair sozinha, sentar numa mesa, jantar, tomar um vinho sozinha e ser visto isso de forma natural, não Claro. como uma coisa assim, ó. Meu Deus, Meu tá Deus, sozinha. Patrícia mesmo, em muitas situações, chega e diz: hoje eu vou pagar a conta. Eu disse: parabéns, amor. Seja independente. No dia, novamente, hoje eu pago novamente. Eu disse: muito bem, amor. Continue desse jeito, que a mulher hoje em dia é independente. Hoje, amor, eu vou comprar a viagem da gente de Miami, da Lua de Mel. Eu disse: compre. A mulher independente é justamente pra gente. A gente vive no mundo moderno. A gente tem que aceitar essas coisas. Por que o cara não vai aceitar? Eu aceito, com muita alegria. Nossa, ele tá bem. Não sempre, né? Não sempre. Não, tem que ter o cavalheirismo, né? Também. Né? A gente pega parte do machismo, mas a gente não pode deixar de ver que a gente pega homens cavalheiros ainda nos dias atuais, né? Com Assim, certeza. não tô falando em questões financeiras, não, mas de tratar bem a mulher, É verdade. né? É isso. Com todo respeito com o que ela merece, né? Mas a questão financeira também, doutora Isa, fala muito, né? Porque eu conheço histórias de homens que, assim, não vou citar nomes, mas racham água mineral com a esposa. E daí eu acho realmente algo muito pesado. Às vezes o cara ganha superior, a mulher ganha mais, né? Pode existir também a mulher ganhar mais, é muito comum hoje em dia, mas o cara ganha bem mais e quer rachar tudo por igual. Né? Eu acho uma covardia, eu acho uma injustiça, eu acho uma descortesia, eu acho uma falta de companheirismo, de cavalheirismo, entendeu? Ali você ganhando mais e você não pagar uma conta, você rachar uma água mineral. Mesmo que não ganhasse mais, é uma falta de cavalheirismo ainda Com assim, né? certeza. Justamente. Aí que entra, por exemplo, uma questão que ainda não é cultural aqui, que eu vou entrar no assunto, você é especialista, das pessoas tomarem vamos dizer, uma decisão antes de casar, que de escolher o regime de bens antes do casamento. Porque se você não escolhe, é o regime parcial de bens. Da comunhão parcial, justamente. Né? Da comunhão parcial de bens. Então, para mim, isso deveria ser mais trabalhado, inclusive,
Para que isso aí eu acho que diminuiria também o número de processos também no judiciário, Sim. né? Se você tivesse essa visão antes, né? De dizer assim, principalmente quando a gente já tem algo, não é questão assim de, vamos dizer, de ser mesquinho, não, mas quando a gente tem algo já na vida, é mais cuidado que a gente tem que ter, né? De pessoas que a gente não conhece direito, que se aproximam da gente pelo que a gente tem, não pelo que a gente é. A gente Realmente. tem que ter essa visão e tem que ficar esperto em relação a isso. Justamente, por isso que é importante buscar um profissional sério, né, um escritório de advocacia que trabalhe de forma séria, para orientar e dizer ao casal, que muitas vezes não casou ainda, que essa discussão, esse debate, doutora, é um debate muito comum e muito normal hoje em dia, um pacto nupcial, escolhendo o regime que irá ali alimentar essa relação, certo? Irá estabelecer as regras em relação a esse casamento, se o regime da separação obrigatória de bens, separação total de bens, o regime da comunhão parcial, como você brilhantemente falou, é a regra, né? Quando não se escolhe se convive em união estável, é esse o regime que a lei escolheu, o regime da comunhão parcial de bens, ou se vai ser o da comunhão universal, que se comunicam todos os bens, inclusive... Isso não é falta de confiança, não. Vocês acham que isso é Não, falta de de forma confiança? alguma. Não. Eu acho que Não isso é acho. maturidade, isso é mundo moderno. As coisas mudaram, né? A lei muda, né? Nós temos, inclusive, interpretação conforme a Constituição, que é um exemplo prático de que a lei deve acompanhar a mudança que a sociedade traz. né? E eu acho que é até um cuidado com o seu futuro e o futuro dos seus. Se você vier a ter uma família, de ter filhos e tudo, isso é um cuidado com você e com os seus futuros filhos, né? Com a futura família que você pretende constituir. Né? Porque a gente vem de uma sociedade hoje que ela não está dando a mínima a questão da fidelidade, né? Então, pode acontecer a qualquer momento de alguém ser infiel e ter um filho fora do casamento, aí você está construindo tudo com aquela pessoa e do nada você vai ter que repartir ali uma coisa que você trabalhou, suou com uma coisa que você não fez. Com certeza, Né? é isso mesmo. Justamente, é o que eu falei no início. Ninguém casa, né, Patrícia, pensando em separar, mas evidentemente você tem que ter uma maturidade, né, para ali, de como forma muito... Eu acho que o melhor, ninguém erra em ser transparente. Eu acho que o pilar de relacionamentos, até num contrato mesmo, que as partes fazem, um casamento é um contrato, né, uma união de duas pessoas, é a transparência. O diálogo. O diálogo. O que é combinado não sai caro. É um ditado que é muito conhecido, certo? Então não custa nada você procurar o diálogo, a conversa, e chegar a um determinador comum para que você evite esses conflitos futuros que podem aparecer justamente por essa falta de transparência. Com certeza, né? Isso é o mundo real, o mundo atual, né? Falar sobre isso e não... Eu vejo que vocês debatem respondem muitas perguntas, né, no Instagram. Quais são as respostas, as perguntas que vocês mais recebem, assim? Chega muita pergunta de amante, né, Patrícia? Muita mesmo. Muita Eu fico pergunta. impressionada. Principalmente para saber se pode reconhecer o dia onde estava com um homem casado, né? E chega de mulher, é impressionante, chega de mulher falando, criticando a amante e defendendo o marido, porque às vezes a amante sabe, né, que o homem é casado, mas muitas vezes ele não fala que é casado. Aí a mulher, ao invés de Ou esculhambar... seja, a amante às vezes é vítima, bichinha. Vítima Tem nada, meu umas que filho. são. Não, A gente não vamos generalizar, não, porque eu penso assim, tem umas que verdade. estão enganadas realmente. O cara é casado e não disse que é casado. Não diz. Né? Parece que não tem um relacionamento, principalmente tem esses que não tem, olha. É a amante- Mas suspeitos são quem não tem rede social, né? Ou Às seja, vezes- é a amante putativa, né? Ela não sabe, ela está como amante sem saber. É verdade, aí ela é vítima. Ela deveria ter direito a alguma coisa essa Uma aí. indenização. É. Né? E ela pode buscar. E a esposa também deveria ter, né? Com Com certeza. certeza. Mas nós já temos ações do Poder Agora, Judiciário. sabe o que, Vai que me deixa cismada? É a mulher, a esposa, e tirar satisfação com a outra. Né? amante. Quem lhe dá satisfação é o seu parceiro.
né? Isso mesmo, eu falo, mulher, pelo amor de Deus, deixa de ser besta, larga esse traste assim, desculpa eu estar falando assim, mas eu falo porque eu fico com muita raiva na hora, né? Aí eu não me controlo porque eu fico, meu Deus, como é que a gente vive no mundo atual e as mulheres ainda não perceberam que vive com um traste, porque se ele, e a amante também, né? Amor, mulher. Porque ele, olha, uma mulher, um amante que fica com um homem casado, aí se ele deixar a sua esposa e ficar com ela, o lugar da amante vai estar vazio, aí ele vai procurar outra amante. Um homem que trai, ele não deixa de trair, eu sempre falo. Ele é um safado, tá dentro dele. Né? Não, que é isso, meu filho? Ele é metralhador, tá vendo? Quando dispara. Eu falo mesmo. Realmente ninguém sabe, né? Não, é porque depois que descobre os caminhos da pedra, fica difícil de É complicado. dele não ir de novo. Ele é homem E assim, a safado. gente descobre que na maioria das vezes a amante, ela recebe os melhores presentes. Tá. Sim. Ela fica já com a amiga, ó, se for- amantes, se valorizem, mulheres. Pois é. Não quero esse lugar não, porque você já tá ficando com o resto dos outros. Não é verdade? Eu acho que uma pessoa que é amante, ela não se ama não. Mas Não a ama amante, nada. ela geralmente, ela quer assumir o pódio. Ela caminha no Não sentido tem- de querer não, se tornar doutor. titular. Em algumas Eu acho que ela situações. deve entender, tem 3 categorias, tem a puta, a rapariga e qual é a outra? A amante. Qual a diferença? amante, Ela qual a sabe dizer diferença? tudinho. Ela inventou a classificação. Como é que é a diferença? Não, é a puta, a quenga e a rapariga. Qual a diferença? É a É. puta, ela só quer um homem se der dinheiro. Se ele não der dinheiro, ela é presente e ela não quer ele mais. Certo. A rapariga, eu já até me Kenga. confundi. A Kenga, ela só quer um homem pra comer, sair pra um barzinho, tomar uma cervejinha, Ela não quer ele. Ela não quer ele, ela só quer, não tá nem aí. Se brincar, ela até marca a esposa no story. Quando Aham. Agora o problema é a rapariga, que a rapariga é a amante. Ela quer assumir o Ela lugar quer da mulher. assumir, ela quer os filhos, ela quer ser a boazinha Eu pra não sabia depois desse conceito. tomar o não. Ah, lugar. você sabia? Cada Então um. tem que ter cuidado com essas raparigas. Desculpa a Quer palavra. dizer que a Kenga e a puta é normal. Não tem Aqui não problema. quer tomar o lugar Essa da não mulher, quer. não faz mal não. Essa pode, né? Você libera, é? E é, Não. jovem. Eu não libero, não. Quer dizer que não sendo rapaz, tá liberado. Eu não libero, não, viu, querida? Tá vendo? Que conceito, boa classificação. Eu tô falando, mas só que eu já disse a mulher. Essas são inofensivas. Só ainda Classificação patriciana e asiana, né? Filosofia. É verdade. Tá vendo? Não, essas não fazem mal a ninguém Vou não. até tomar um cafezinho aqui. Essas espécies não fazem mal a ninguém não. Mas aquela que quer assumir, que quer o marido da outra, É quer a a pior vida que da tem. outra, é a pior que Essa é a pior que tem. É com essa que tem que ter cuidado, né? E É, ela com ela. acha, a rapariga é a amante, né? Ela acha que ela vai tomar o lugar e o marido vai deixar de ter amante, né? Coitada, minha filha. Ele vai ter 1000 amantes, mais ainda. tem um dito. Porque ele não deixa de Eu ser acho que não vai safado, não, isso é homem Vai franciscano. nada. Tem um coração que- bom. Não, é o poliamor. Poliamor. Agora Poliamor, um homem que tem um coração grande demais, que cabe Que- várias mulheres ao é. mesmo tempo. Né? Pois aí tá na moda, Tipo, né? meu- Esse negócio é cada Tipo um. o meu E pai. é. Meu pai desculpa, painho. Mas meu pai é assim, o coração dele é muito grande, sempre coube muitas mulheres ao mesmo É um homem tempo. franciscano. Meu bom. Jesus. É, ele tem um coração muito bom. Eu tenho vários irmãos. Ele Tá vendo vendo a situação? isso, ele vai dizer, meu Deus, Aizinha. Desse que ele me chama de Aizinha. Eu digo a ele, antes de inventar o poliamor, meu pai já tinha inserido o poliamor. Já saiu na Ave frente, esse seu Maria. pai. né? Hoje tá Já. na moda esses negócios, né? É. Agora. É uma A loucura. população, a sociedade está evoluindo cada dia mais. E acho que o que tem que existir e é fundamental é a transparência, né? Exato. Mas a amante, a gente sabe, né, eu comentei isso uma vez em outro podcast, perguntava, é possível reconhecer a união estável com a amante? E eu respondi, depende. Porque se o cara é casado de direito, mas de fato é separado, aí é uma exceção. Não, Aí pode-se reconhecer a união estável com a amante, desde que ele fosse separado de fato. De fato, o que vem confundindo, né? O povo vem Uhum. confundindo. Inclusive, eu vejo muita viúva entre aspas, Uhum. ela não vivia com o marido, já não tinha mais nenhum tipo de relação, ou o cara já vivia com outra pessoa e ela dá entrada para receber a pensão. Por morte. Realmente acontece. Enlouquece o INSS, né? Exato. Porque o que tem de pensão Porque não aí por morte sendo separou, né? partilhada, Por que você acha que esse povo não separa?
Eu acho que é uma falta de conhecimento jurídico, em algumas vezes, né? Acham que, eu vou resguardar meus filhos e minha esposa ali, que eu estava casado e vou ficar aqui com a amante e meu patrimônio está protegido. Se engana, né? Porque justamente o que a gente falou, se estiver separado de fato da esposa, não vai proteger coisa nenhuma que é possível o reconhecimento da união estável. Eu acho que é falta de conhecimento. E muitas vezes Falta de pessoas dinheiro antigas, também, pessoas eu acho. uma série de coisas que mexem, né? Tem um patrimônio, tem a questão das vezes dos filhos não aceitarem o pai com a amante, assumindo uma nova mulher, deixando a mãe, a mãe deles, né? Tem a questão patrimonial também quando entra. Quando envolve dinheiro, Aísa, na nossa sociedade, a pancada do bombo é muito diferente, né? Diz aí numa linguagem mais popular. Muitas coisas mudam, as decisões, os conflitos. Infelizmente, dinheiro traz muita alegria, mas também traz muito conflito. É uma realidade. Casos de família, como diria, tem um programa que gostava de Eu assistir. também. Adoro. Justamente. Eu Que sempre amava. terminava num barraco, né? Era uma Confusão, né? baixaria, eu É. amava. Eu fui conciliadora há muito tempo e na época que tinha essas questões de família para resolver, fazer conciliação, eu me segurava para não rir, porque tinha umas situações que era assim, de você ficar assim, realmente tá Aham. acontecendo isso aqui, né? E você sem poder nem rir, falar sério. É verdade. Caso de família é aquele programa da televisão, né, que na verdade é como se fosse uma audiência de família sem o juiz. Porque você não tem uma autoridade, né, de alguém para dizer Não. para por aqui. Então daí você vê o barraco, né? Porque eles partem Mas realmente tem um para barraco cima na do outro. audiência É. também, na audiência também sai barraco. Sai barraco, mas ali geralmente tem um juiz para controlar e isso é numa intensidade maior. Mas na TV realmente é algo bem que a gente vê. É. Só quando Né? um parte para cima É, do para. outro. Ou até Vamos montar, né? Vamos montar. casos de Poderia família, colocar né? aqui, versão Paraíba, né? É. Os casos, deixar o circo pegar fogo, né? É. Na bom. situação. Fazer o teste de fidelidade e tudo mais. Vixe, Maria. Com câmera de drone, com tudo, né? Sobrevoando. É. Coisa que vai terminar de casamento, viu? Inclusive, no tempo que eu fui conciliadora, me chamaram para ser a juíza de paz, é? É, juízo de paz. Aí eu disse, eu não vou não. Porque eu vou dar eu vou dizer assim, quem quiser correr, pode correr ainda. Dá tempo, dou 5 minutos para sair da carreira aqui. Porque eu digo assim, se casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Testemunha. Eles são a versão aqui a favor do casamento e eu a contra. Na verdade, Mas é nós não outro. somos nem favoráveis ao casamento, nem contra. Nós somos, doutora Isa, favoráveis que as pessoas vivam felizes. Mas Né? Eu era solteira até um tempo, Patrícia também era, e nós nos encontramos e combinou. Né? Eu acho que um casamento não pode trazer peso para uma relação. Com Tipo, você certeza. casou e disse, meu Deus do céu, eu casei. É como se fosse para um velório, entendeu? Não. Acho que o casamento é o lugar onde deve residir a alegria, a tranquilidade, a paz de espírito, o sorriso. Né? Deve ser pautado nessa reciprocidade. Eu tenho tranquilidade e tenho alegria ao lado da mulher que eu quero viver o resto da minha vida ao lado dela. Então, assim, pra quê? Eu tenho a mesma alegria de quando eu era solteiro e casado. Do mesmo jeito. Para mim não fez diferença nenhuma. Para mim se tornou melhor, porque eu tenho uma companheira para me dar as mãos, né? E para caminhar comigo. E o sofrimento, a tristeza eventual que eu venha a ter, eu não sofro sozinho. Eu tenho ela para que seja um ombro também. Agora, tirando a brincadeira que eu tava dizendo, né? Na Bíblia fala que é melhor ser 2 do que 1, né? Realmente. Justamente. Quando é recíproco, é verdadeiro, é muito bom. É. E tem que ser, né? Eu acho que tem que tá na cabeça das pessoas quando elas decidirem casar, que a vida delas tem que mudar com relação à questão de ser solteiro e casar, que não é a mesma coisa. É Né? verdade. Você não pode levar a vida de solteiro tendo casado. É. Né? Não é igual. Né? Você abre mão de coisas, ele vai abrir mão de coisas e assim. E tem que ter um entendimento também que você vai ter seus sonhos ainda individuais, que ele precisa apoiar, porque você tem seus sonhos, e vice-versa, né? Vão ter os sonhos em comuns, que é necessário para que haja a junção de 2 pessoas ali, mas a gente não deixa de existir. A gente não deixa de ter os nossos próprios sonhos, as nossas próprias realizações a serem feitas, entendeu? E eu acho que é isso que vem destruindo muito casamento também. O homem não quer apoiar a mulher a se realizar profissionalmente, ou ao contrário também, entendeu? E eu acho que isso alavanca quando um tá aqui, o outro puxa o outro, É né? verdade. Vai pra lá, enquanto o outro estiver embaixo,
puxa o outro, um puxa o outro, um que estiver em cima, e assim vai. Amar é compreender as diferenças, é aceitar as imperfeições, é olhar um para o outro e dizer eu te amo, apesar de todas as virtudes e defeitos que você tem, né? Porque é muito bom você estar ao lado só no momento da alegria, do Exato. júbilo, da glória. É difícil mesmo é você estar ao lado no momento que a pessoa mais precisa, né? Então, Patrícia tem os sonhos dela e ela tem o meu apoio total. A gente sonha muito parecido, né? É impressionante. Parece que tem existe uma conexão muito forte em que os sonhos eles se convergem, eles se encontram, certo? E isso é muito bacana. Eu acho que para dar certo tem que ser assim. Acho que você tem que estar com uma pessoa que queira as mesmas coisas que você, ou pelo menos algumas, ou que sejam parecidas, né? Não existe isso dos opostos se atraem. É. Eu acho que isso aí é uma besteira que o povo inventou, né, para relações que não dão certo, né? Depois de, não, a gente é muito diferente, era muito diferente, né? Então a gente tem que procurar pessoas que sejam parecidas conosco, né? Conosco, que a gente que pense parecido, que queira as mesmas coisas, tenha as mesmas perspectivas, para que possa dar certo, né? É mais fácil a caminhada, porque aí você caminha rumo ao mesmo destino, né? Justamente como você falou, quando existe, não que um casal que pense diferente não venha a dar certo, né? Eu tenho pais que eram totalmente diferentes um do outro, minha mãe é totalmente diferente do meu pai e deram super certo, foram muito felizes. Mas eles são exceção, é o que você falou mesmo, é muito difícil, é quase raro pessoas diferentes darem certo. Quando você pensa, não igual, mas que ninguém pensa igual, mas parecido, existe uma convergência em relação a esse pensamento, as ideias, sonhos, tudo isso, claro que você tem uma maior probabilidade da relação lograr êxito, né? Muito mais Eu tranquilo. não sei se você viu uma pesquisa que saiu agora, tu que gosta de jornalismo, de ler isso, que pessoas com mais de 30 e poucos anos de casamento estão separando agora. Por quê? Porque antigamente era diferente. A mulher, ela aceitava muita coisa, né? A gente vivia numa época que os relacionamentos eram pautados em uma pessoa abrindo mão de tudo, enquanto a outra podia fazer qualquer Tudo. coisa, né? E a mulher só Sim. baixava a cabeça. Aí saiu essa reportagem dizendo que vários casamentos de vários anos estavam se rompendo, né? Então é uma quebra muito grande de Muito grande. porque é muito fácil, eu vejo hoje em dia, tem muita gente que diz que sou casado há 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, mas ele não tem mais um relacionamento de homem e mulher com aquela pessoa. Às vezes eles nem dormem mais no mesmo quarto, né? Por quê? Por causa de filhos, de bens. Nós temos também na história também alguns casamentos da época em que eram casamentos praticamente arranjados, né? Eram as famílias ali que se uniam, eu tenho uma filha, eu tenho um filho, e daí muitas vezes eu cheguei praticamente a conversar com minha avó, que hoje não é mais viva, e ela dizia, de casamentos arranjados, se você vai casar com um filho, não sei quem, que deram certo. Então, até existia uma certa dificuldade à época de separar, porque a mulher, se deixasse o homem, ela era tida como uma mulher indigna, né? Uma mulher que não era digna de respeito, de honra, né? E hoje em dia isso mudou. Eu sou favorável que a pessoa case e separe 1000 vezes, desde que seja feliz. Eu não sou favorável a alguém estar numa relação também que é um cristal, né? Quebrado, que qualquer situação, qualquer riscozinho também termina, Porque depois que sem nenhuma quebra, capacidade de diálogo. Tem depois existir que uma capacidade de diálogo. quebra a confiança, não tem como voltar com ela. Realmente. Não tem, o espelho quebrou, não tem como colar e remendar, porque nunca vai ser a mesma coisa, né? Mas o grande problema atualmente, Aisa, que acontece é que casais que terminam muitas vezes por uma questão muito boba. Claro, uma situação mais grave é compreensível uma separação, né? Quando há motivos, há razões plausíveis para isso. Mas em situações que às vezes dependem de um diálogo, uma conversa, eu vejo meu pai e minha mãe, por exemplo. Meu pai faleceu tem praticamente 14 anos. E passaram por momentos de adversidade muito fortes. Daí minha mãe esteve ao lado do meu pai em todo esse momento. E hoje eu vejo casais com relações totalmente descartáveis. Qualquer coisa, então vamos no fórum, vamos se separar. Uma discussãozinha boba do dia a Porque dia. as relações hoje em dia, ela tá assim, né? Descartável, né? Hoje em dia o povo não quer ter muito trabalho, Não quer ter muito trabalho, não quer não passar por quer. dificuldade, né? Deu dor de cabeça, já Já quer, quer separar, já quer ir embora e pronto, e separa, Justamente. né? realmente, tá complicado hoje em dia.
Aí é bom por uma parte, pro advogado, porque o advogado ganha Ganha dinheiro, dinheiro. cartório ganha dinheiro 2 vezes, É. né? É verdade. Porque tem que pagar para casar, taxa, E e depois tem separar que depois. para separar tem de novo. Aí É. para tirar a certidão de divórcio, paga de novo. Minha gente é prejuízo, né? Casamento é prejuízo. Justamente, e dificilmente termina no cartório, né? Porque geralmente vai pro foro, né? É, Porque o conflito é grande e parece que não termina nunca. E quando tem filho, envolve pensão alimentícia, É. aí o conflito não complicado. termina nunca. O casal se É. separa, mas o conflito continua por 18 anos. e, a- É. e Ou às a vezes até questão 21, da, 24. É. da alienação parental também, porque eu vejo, isso é muito forte ainda, é muito difícil pegar a cada 10 a gente pega um pai que quando separa da mãe, ele ainda continua sendo pai, né? Porque a maioria, quando separa, ele não é mais pai do filho Parece que dele. desconta na esposa, É. né? Através do filho, É. desconta na esposa. E acha que o que tá pagando pra mãe, e não é Uhum. pro filho. Isso é inadmissível de se ver. Eu fico revoltada quando eu vejo. Justamente, Acontece a alienação parental, né, Patrícia, é algo muito sério, né, que o juiz pode sancionar, em verificando, claro, quem tiver prova dessa alienação parental. Hoje você sabe que o judiciário aceita todos os tipos de prova, até print do WhatsApp, áudio, vídeo, tudo. Em comprovando essa alienação parental, pode gerar a suspensão do poder familiar, multa, enfim, uma série de coisas, a reversão da guarda para guarda unilateral. Então, é algo que mexe com o psicológico do filho. O casal que está nesse conflito, utilizando-se dessa alienação parental, acha que está fazendo mal ao outro, mas está atingindo, na verdade, o melhor interesse da criança, que é uma convivência sadia com seus pais, no seu familiar e perante a sociedade, e psicologicamente perturbada, né? Porque a criança, ela, seja na primeira infância até os 6 anos, ou depois da primeira infância, ela traz dentro de si muitos traumas, né? E o psicólogo ou o psiquiatra que fale muito bem sobre isso, que realmente são danos muitas vezes irreparáveis Com à certeza. saúde psíquica desse menor. Com Realmente. certeza. Agora a gente também não pode esquecer das exceções que a gente vê, que é a mãe fazendo alienação parental. Sim, também. Porque tem pai que Acontece quer dos dois continuar lados, né? sendo presente, Uhum. quer continuar participando da vida do filho, mas a mãe não quer. Também não deixa. Porque é aquela questão do orgulho, às vezes ainda gosta, ou ainda Uhum. tem algum E alguma situação mal ressentimento, resolvida. alguma situação mal resolvida e quer atingir o pai com o filho. Com o filho. Realmente, é muito complicado isso, né? Aí quem sofre mais com esse tipo de coisa são as crianças, que Uhum. deveriam ser as que sofrem menos, né? Porque não Justamente. pediram para nascer. Pois é, né? Elas são colocadas ali, né, Patrícia, no centro da discussão Uhum. e no centro desse conflito. É como se fosse Rússia e Ucrânia, um conflito realmente que parece que não cessa, que não tem fim e que, como eu te falei, né, traz danos irreparáveis. Eu conheço casais em que se separaram, esses conflitos não pararam, e hoje a criança que já é adolescente, porque tem mais de 12 anos de idade, com 16, 17 anos, revoltada, sai de casa, não fica mais em casa, não quer mais ouvir pai, não quer mais ouvir mãe. A mãe, muitas vezes que lutou a vida toda por ela, já quase desistindo para entregar o pai, né, a filha, né, e é lamentável tudo isso, porque infelizmente eu conversava outro dia com um psicólogo e com um psiquiatra, falando que a sociedade não leva a sério essa questão da saúde mental, né, e é algo que mexe com a nossa sociedade. Você encontra hoje nos noticiários um cara que entra no shopping porque negaram emprego para ele, atira na gerente e mata a gerente. Eu Né? vi esse. Então, assim, as pessoas se preocupam apenas, o UTI tá cheio de gente. Certo, mas tem muito mais gente doente, né, fazendo loucuras aí, brigando no trânsito, matando no trânsito por uma bobagem, por uma besteira. Se olhar feio já é causa, já é razão para Pra matar, matar. porque as pessoas, e talvez isso não seja divulgado na mídia da forma correta, e aqui a gente está divulgando, não tem uma preocupação com essa saúde da questão da rigidez mental da pessoa, né? A população, a sociedade do mundo está cada dia mais doente, cada dia mais fria. Os corações das pessoas estão endurecidos. As pessoas, na grande maioria, não são mais solidárias, não sentem mais a dor do próximo. Não tem empatia nenhuma, né? Nenhuma. É impressionante. Pensam cada dia mais em si próprio, não pensam no próximo, certo? E a gente precisa começar a conversar sobre isso, tratar desses temas
aqui nesse seu canal, que é um canal que dá o espaço para a gente tanto trazer humor, como alegria, como reflexões, e esse é um canal de muito espaço. Eu tenho certeza que cada dia vai crescer mais e mais, porque programas como o seu, podcast como o seu, que não tem censura, né? Nós chegamos aqui, não foi de, não fala isso, não. Pelo contrário, É a gente verdade. ficou bem à vontade e fica muito à vontade pelo seu trabalho que você faz, pela sua competência, pela sua simpatia, Isa, e pela sua história, né, como advogada séria e combativa que você é. Então, feliz a cidade e o Brasil, o estado que tem uma advogada que dá exemplo, né, essa nova geração de futuros advogados, advogadas que podem exercer o seu trabalho com a sua competência. A minha preocupação é justamente com eles, porque assim, para nós que somos velhos advogados, você vai ser uma jovem Não sou advogada. velho, não, sou novo. Mas Ainda é- também jovem. Somos velhos advogados, ela será uma Não. jovem advogada. É. A minha preocupação são com eles, por quê? Porque essa geração que está entrando, se ela não começar a mudar o estado da advocacia, o estado que ela se encontra hoje, vai continuar tudo do mesmo jeito, né? Então, eu vejo que eles entram muito desnorteados, né? Sem saber o que vai fazer, e isso é normal, né? Porque a faculdade não prepara você para ser advogado, nem a OAB vai preparar. Quem vai preparar é o dia a dia, É. né? A militância ali. Então, eu me preocupo com o jovem advogado, e a minha esperança é o jovem advogado. Uhum, é verdade. Com certeza, Aisa, os jovens advogados, eles são essa esperança, né, para mudar, né, o estágio em que nós vivemos, para que a advocacia seja exercida cada dia com mais independência, né? É muito importante isso, o papel do advogado é fundamental nesse tripé da justiça, né, do juiz, do promotor e do advogado, porque o advogado é aquele que está previsto na nossa Constituição, quando a Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, né? E é mesmo, é o advogado que faz a defesa dos direitos fundamentais, das garantias, direitos difusos, individuais e transindividuais indisponíveis, e que tem esse objetivo, né, de fazer uma população, trazer uma sociedade cada dia mais justa, né, Patrícia? Não, Com não é certeza. todo mundo que tem a chance que Patrícia tem, por exemplo, de ver a realidade da advocacia e como ela se encontra, assim, né? De como é difícil Uhum. advogar, né? Do que a gente enfrenta no dia a dia, não é? Se todo o estagiário tiver essa oportunidade de ver o que realmente está acontecendo com a advocacia, quando ele fosse advogado, logo quando ele passasse na OAB e entrasse, chegasse na eleição, ele pensaria direitinho e ele ia fazer uma busca, uma investigação em quem ele votaria. É Com mesmo. certeza. Isso é muito importante. Advogar na prática não é fácil, né? Nós sabemos que existe um sistema, né? E é muito difícil, às vezes, o advogado ser compreendido, né? Na maioria das vezes, pelos clientes, ele é compreendido, 99% dos clientes compreendem, e há também aqueles que não compreendem. O advogado recebeu meu dinheiro, não fez nada, o processo está demorando muito. Gente, o advogado não cuida da celeridade do processo. Ele pode até colaborar para isso, mas quem impulsiona o processo é o juiz, é a vara. Não, servidor. Certo? E muitas vezes falta esse conhecimento, né? De que o advogado ele não tem uma obrigação de resultado. Né? A gente lida com a obrigação de meio, de executar o nosso serviço. Nosso trabalho ele depende de uma sentença judicial que passa pela discricionariedade do juiz, né? Baseada, evidentemente, em uma discricionariedade dentro da lei, que vai decidir com possibilidade de recursos, né? Que a gente traz uma gama de recursos no nosso Código de Processo Civil, vários recursos, certo? Então, nem sempre o advogado nesse Estado de Direito, democrático de direito e garantias fundamentais, ele é visto com bons olhos, lamentavelmente, apesar de ser uma profissão tão nobre. Por conta dos maus advogados, todo o resto paga, né? É isso que me revolta às vezes na advocacia, porque assim, a gente tem os advogados, os maus advogados, e tem os bons. Aí a gente que trabalha fazendo tudo certinho, direitinho, dentro da linha, né? E é julgado muitas vezes, porque você sabe que o advogado é criminalizado. E a gente se depara com uma situação dessa, se a gente não luta pelas nossas prerrogativas, a gente colabora para que a advocacia continue sucateada do jeito que está, né? E é o que vem acontecendo, os advogados vêm baixando a cabeça, e eu estou falando de prerrogativa, não privilégio,
Sim. e passam por cima de suas próprias prerrogativas, né? Então, você quer que a advocacia melhore como? Se você mesmo está passando por cima, porque eu não quero criar nenhuma confusão com vara tal ou com juiz tal, porque eu vou ser perseguido, isso e aquilo, aquilo outro. Mas é um direito seu. Se é um direito seu, lute por ele, né? Não passe por cima dele, lute por ele. Né? Eu acho que passa por uma união da classe, né? A classe precisa se unir em prol realmente dessas questões, né? Ligadas aos direitos e às prerrogativas do advogado, porque uma coisa é estar lá no estatuto, no nosso estatuto, outra coisa é na prática elas serem efetivadas. E a gente vê, claro, não em todas, mas em alguns lugares, total desrespeito à figura do advogado. É como se o advogado ali ele não fosse um profissional que merecesse respeito. Inclusive até muitas vezes até numa audiência. Eu me sinto uma palhaça, às vezes eu me sinto uma mendiga, porque assim, a gente pede demais, a função de pedinte, tipo, implora pra gente, a gente às vezes implora por uma coisa que é o serviço deles fazer, a gente não tá obrigando eles a fazer, a gente não manda neles não, a gente só tá pedindo para eles fazerem um serviço que é obrigação deles fazer como servidor, por exemplo. Entendeu? Aí a gente fica lá implorando, se humilhando, pedindo por uma coisa que é o dever deles fazer. Uhum. Entendeu? E ainda chega num cartório, numa vara, dá um bom dia. Não, bom dia tu recebe. E o processo que é um processo que quem deve cuidar é o Estado desse processo. O processo não é do advogado. O advogado não é dono do processo, tem muito menos o Estado. Então, mas eles veem a gente como se a gente quisesse mandar neles. É impressionante, é desse jeito. Infelizmente, claro, com as exceções, né? É. Mas, em grande parte, isso acontece mesmo, entristece, faz motivo muitas vezes pessoas a deixarem a advocacia justamente por esse tipo de injustiça, né, que existe. Eu acho que tem que ter uma campanha para o jovem advogado, certo? Para estimular os novos futuros advogados que estão por vir, que irão ser aprovados na OAB, para que eles possam ter o estímulo de dizer, eu quero ser advogado, eu quero honrar essa profissão, eu terei o apoio da ordem que estará sempre comigo, certo? Quando eu falo dos advogados do Brasil, certo? Seja seccional, seja a nacional, que essas entidades elas sejam vistas como um instrumento não de política partidária, mas de instituição realmente efetivamente voltada para a defesa do advogado. Da classe. Certo? Da classe. Não era nem para existir reeleição, era para ser só um mandato e pronto, e acabou e não pode mais nunca. Igual lá nos Estados Unidos, só uma eleição no máximo. Só um mandato e pronto. E só um mandato e pronto, para você ter alternância de poder. Com certeza. Um dos fundamentos da democracia é você alternar o poder, né? Você dividir o poder. O poder não pode estar na mão apenas de uma pessoa para que ela seja soberana. E é o que a gente vê, né? A gente vê que o poder está circulando sempre nas mãos das mesmas pessoas. Por isso que seria muito bom, eu acho, na OAB uma mulher que pudesse realmente fazer o trabalho. Porque vocês mulheres, com todo respeito, vocês têm um posicionamento diferente dos homens. Mas, assim, mais altivo em muitas situações. Sem a questão do mulher. Mas uma pessoa que realmente queira renovar e que tenha boas propostas, boas intenções para fazer a diferença. Ela não precisa ser necessariamente uma mulher, mas alguém que realmente transforme, renove e que tenha boas propostas para fazer. Eu penso assim. Justamente, eu acho que é hora dessa mudança. E a mudança começa de ideias, né, que podem ser concretizadas. Né, e quem vai decidir o futuro da OAB são justamente os novos advogados, as pessoas que já estão cansadas, né, que querem essa mudança, que querem esse fortalecimento para transformar e para trazer um renovo para a história da advocacia, para que todos possam caminhar de mãos dadas, unidos, imbuídos do mesmo sonho, do mesmo propósito, do mesmo querer, da mesma vontade de transformar a partir de ideias. Porque a mudança ela começa não só de fora para dentro, mas de dentro para fora também. Dentro do nosso coração, a gente promove as verdadeiras mudanças para trazer a solução aí, para que os advogados possam ter realmente suas prerrogativas respeitadas, doutora Isa. Também verdade. Concordo, né? A gente muda, que a gente vai, vem, né? Vários debates, né? Vários debates. Uma das coisas que eu ia falar também, que acabou... A gente começou no outro assunto, mas eu ia falar da questão da pensão alimentícia, né? Que é dos processos que tem privilégio
processual, né? Sim, E que a gente passa 3 anos, 4 anos para sair uma decisão numa ação de alimentos, né? Que é um direito da criança. Ela vai passar fome. Pois vai fazer é, o quê? né? É que eu ouço muito, né, que a doutora falou da questão da pensão alimentícia, que às vezes demora muito, né, para ser concebida e o juiz não dá logo o posicionamento, a decisão, né, a criança vai passar fome. Mas eu ainda não me formei, né, estou no 5º período de direito, mas eu ouço muito Moisés falar e eu tenho essa oportunidade e aí eu aprendi, né, que ele pode pedir uma liminar, né, porque a criança não pode passar fome, né, Moisés? justamente, Patrícia. É a liminar que pode ser pedido, que é uma decisão que pode ser tanto ser inicial como incidental. Durante o processo, o juiz, justamente baseado nessa urgência, né, o caráter alimentar da pensão alimentícia, vai pedir essa tutela de urgência e o juiz vai conceder, levando sempre em consideração o trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade, que antes era o binômio, agora é Não, trinômio. não é que você tá conseguindo essa liminar, que mesmo com liminar tá demorando, hein? Pelo amor de Deus. Lá no escritório a gente tem conseguido. Lá a questão de alimentos, os juízes... Liminar. É. Para fazer uma intimação, mesmo com a liminar deferida, você pedindo citação, 1 ano, 2 anos, com liminar concedida. E aí? Hoje em E dia aí, qual é o problema? Onde é que está o problema? nós estamos pedindo nós temos uma evolução, né? Porque após o período pós-pandemia, trouxe, evidentemente, algumas mudanças no Poder Judiciário, inclusive a possibilidade da citação e intimação pela via do WhatsApp. Né? Quando existe a certificação da identidade da pessoa, se consegue fazer essa intimação e essa notificação ou E citação. ainda demora. Que traz uma celeridade maior. Mas, infelizmente, doutora Aísa, que deveria mudar, né, eu compreendo perfeitamente, o Poder Judiciário está abarrotado de processos, e mesmo assuntos tão caros e tão importantes para a sociedade, né, traz essa questão da urgência, né, porque há situações em que não se pode esperar. Né, uma liminar numa questão de alimentos, é uma cirurgia que precisa se fazer de urgência, que o plano negou, porque senão o paciente vai morrer e ele precisa entrar naquele momento na sala de urgência, né? Então, o direito que demora, a justiça que demora, ela é falha. Porque tem um ditado que diz, a justiça tarda, mas não falha. Falha. A justiça que tarda, a justiça que é morosa, ela falha. Porque ela pode trazer consequências, dependendo da situação, irreparáveis, né, para aquele processo ou para as partes, né? Por exemplo, é o caso de uma sociedade em cirurgia. geral, porque você pega uma situação dessa, onde é que fica o Ministério Público? Porque ele tem que ser intimado, não é Justamente. isso? Por que que ele não toma nenhuma providência? A gente vê a inércia clara do MP em várias situações, principalmente quando tange um assunto que é de competência dele, a criança, Com certeza. a juventude, né, a infância. Justamente. E aí eu fico assim, né? Tem muita coisa no Estado de Direito para ser colocado no lugar. Tem. E é preciso, aí voltamos à questão, é preciso que exista um órgão que lute por essas questões também, porque eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela está aí para isso também, né? Para regularizar esse tipo de situação também, para lutar por esse tipo de situação também, porque a gente também defende a sociedade, não é só o advogado, a OAB, ela defende a sociedade como um todo, não é só o advogado, né? Então aí que ficam as questões de excepcionalidade da advocacia. Realmente. Eu vou fazer um episódio aqui só com as minhas decepções, minhas lamentações. Uma garrafa de vinho, eu e Lombardi. Nos convide, viu? Nos convide, se tiver vinho, pode nos convidar, que aí Patrícia a gente toma. Com né, Patrícia? certeza. Aí eu vou sentar aqui, aí eu Tomar fico, vinho. mas aconteceu isso. Aí eu sento aí digo, não. Tá vendo? A situação. É muita coisa que acontece, né? Demais. Muitas situações. Tu trabalha todo dia no escritório lá com ele? Todos os dias eu tenho que estar, né, com ele lá, porque o que marcar relacionamento território. e relacionamento mais negócios à parte, né? E Patrícia é muito profissional, impressionante. Ela cuida da agenda do escritório, do financeiro também, que ela disse que iria ficar responsável por essa parte. Ela cuida também de forma brilhante. Ele gasta muito, Mais ou menos, ele não é muito gastador, não. Sou comedido, né? Ele não é tão.
Só gosto com café. Mas eu não sou amarrado, não, viu? É, Eu Ninguém sou merece, comedido. né? é. Ninguém merece, aí tu também estava errado. Mas é muito bacana a convivência, né, no escritório, no dia a dia, né? A gente procura levar as coisas, evidentemente tem muitos assuntos sérios, é muita responsabilidade em relação aos processos, mas a gente procura levar isso da melhor forma possível, trazer essa leveza para o nosso cliente também, a esperança, né, o desejo de que as coisas irão dar certo, a confiança em Deus, porque isso é fundamental, porque Ele está à frente de todos os processos da vida, e no processo judicial não é diferente, né? Quando a gente confia, e eu acredito nisso, eu creio, respeito também quem não crê, mas eu confio que Deus é maravilhoso, Ele é bom o tempo todo, Ele nos traz o Eu renovo, acredito e também. Ele traz a esperança para que a gente possa continuar, sem parar, sem cessar, e entendendo que a cada dia nós aprendemos nessa didática da vida. Eu digo que os dias não são iguais, porque os dedos da mão da gente são dedos diferentes, com tamanhos diferentes. Então, cada dia traz uma história, cada dia traz uma pedagogia, Acho que uma- cada dia traz um aprendizado. Olha os seus dedos aí, tá diferente, sabe? Ele parece a boca da flor. Realmente. Tá vendo? Tá, mas ainda assim é diferente. Eu vou deixar as unhas tudo do mesmo tamanho, eles ficam tudo iguais. Aí vai ser tudo igual. Tá vendo? Diz que a mulher que usa a esmalta assim preto diz que é brava, viu? É? E eu só uso de duas cores, é preto e vermelho. Ah, eu amo também. Aí meu estado de espírito hoje Foi o preto. tá Mas sexta-feira 13, né? Se tiver vermelho eu tô de boa, se tiver preto eu tô mais ou menos. Mais ou menos. Tá vendo? É fácil identificar. Gente, a gente tá chegando em 1 hora de gravação. Passou rápido, né? Passa Foi tão muito descontraído rápido, né? que, Isso. que a gente acabou passando bem rápido. Mas eu gostaria de agradecer a participação dos dois aqui. Né? Foi muito... Agradeço a Patrícia pela participação, agradeço o doutor Moisés pela participação, a sua futura jovem advogada aqui. Com certeza. Se É minha Deus aposentadoria, viu? Olha só, É. Ele mesmo. ele vai aposentar e tu vai começar a trabalhar Tô pra ele. trabalhando, é claro. Não é mulher independente? Ele tá investindo. É, É. Ah, entendi agora. Ele foi um investimento. pro É. futuro. Foi. Não tá errado, não. Toma o lugar dele. Usurpe. Laísa, nós que agradecemos, é uma honra, uma alegria, né? Patrícia estava ansiosa para lhe conhecer, já tinha falado, muito bem da amiga que você é, competente, bacana, enfim, que corre atrás mesmo, cheia de ideias. Eu acho que quando se conversa com você, quando a gente conversa com você, a gente aprende mais, certo? Isso é muito bom, essa característica sua, a sua simpatia, a sua espontaneidade que você tem, isso é um jeito único de ser, né? Quando você nos convidou, você disse, não, Moisés, fique bem à vontade, a gente não vai pautar nada, a gente vai ser do jeito que ia acontecer lá. Isso é muito bom, né? Porque a naturalidade, a tranquilidade é algo que as pessoas se identificam muito hoje na comunicação da internet, né? E muito obrigado, nós estamos aqui sempre à disposição, quando você precisar novamente, se tiver um vinho também nos convide, não tem problema nenhum, a gente faz Vamos aqui esforço. com um vinho pra gente Né, fazer Patrícia? casos de família. Com certeza. Né? E é uma alegria. Quem quiser nos seguir, se eu puder anunciar também o nosso Pode sim, Instagram, é o pode sim. moisesmota.off e patriciamota.off. Certo? Ela também é Mota agora. Pode, gente. Ela Roubei é, o nome dele. ela é Usurpei. casada, viu? Não vai seguir É. mais ela do que ele, não. Tem que seguir os dois. Viu? Faça esse favor. Pois é uma satisfação estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou muito grata. Foi um prazer conhecer você. Aprendi muito, porque é muito bom, né? Falar com pessoas que têm conhecimento, pessoas inteligentes e espontâneas, né? Também. Eu que agradeço a presença dos dois e eu também aprendo muito aqui conversando com cada pessoa que eu convido. E eu só convido pessoas que eu tenho grande admiração, viu? Não convido qualquer Obrigado. pessoa, Obrigada. não, certo? Obrigado. Então, muito obrigado pela participação. A gente fica com o próximo episódio. Um grande beijo. Curtem, compartilhem bastante. E até a próxima, gente. Um cheiro. Tchau.